Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo e tudo aquilo que Jesus fez por nós tem um grande significado todos os dias em nossas vidas. Nós lemos em 1 Coríntios 15, 55, 57: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Pode sentar-se. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, faleceu uma menininha de 7 anos de idade, filha de um casal africano cristão, e foi aquela comoção, aquela dor, aquele pranto. Imaginem vocês perderem uma filhinha de 7 anos. O pastor estava lá com a família, fazendo o sepultamento, fez o sepultamento, enterraram a criança, e depois de enterrarem a criança, o pai fez questão de colocar uma cruz na cabeceira do túmulo, uma cruz que ele mesmo havia feito, tirar as madeiras da árvore, e havia entalhado um escrito naquela cruz, e ele havia escrito ali: a morte não tem mãos. E então, quando ele cravou aquela cruz e todo mundo olhou e leu o que estava escrito, ele explicou: eu creio firmemente nisso que eu escrevi aqui. A morte não tem mãos para segurar a minha filha nessa sepultura. Deus a levou para viver com ela eternamente. Assim eu creio. E assim, nesta fé, eu viverei daqui para frente. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nós estávamos na sexta-feira aqui em culto, lembrando a morte de Jesus, lembrando o sofrimento de Jesus, lembrando a dor, a agonia, a zombaria que aquelas pessoas aos pés da cruz faziam diante dele. E enquanto isso ele orava: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Nós lembramos todo o drama da paixão, e no final o está consumado. Pai, nas tuas mãos eu entrego o Espírito. Terminei. E com certeza, com a morte de Jesus, naquele momento onde a terra tremeu, onde o véu do santuário foi rasgado de cima a embaixo, o diabo riu, o inferno vomitou ódio e disse: ponto final. E Jesus foi sepultado. Passou-se o sábado, e as mulheres que sempre andavam com os discípulos e com Jesus preparavam seus aromas, seus perfumes. Era costume da época levar para disfarçar um pouco o cheiro da morte. No sábado elas não podiam fazer isso, ninguém podia sair de casa, e deixavam para fazer no domingo pela manhã. Enquanto elas caminhavam, elas pensavam: puxa vida, mas como é que a gente vai fazer isso? Foi colocada uma enorme pedra na entrada do túmulo. E essa pedra foi selada pelo próprio governador, ninguém poderia mexer ali. Isso foi feito a pedido dos judeus, porque os líderes diziam: olha, coloca segurança lá, porque ele disse que vai ressuscitar ao terceiro dia, e de repente algum discípulo vai querer roubar e dizer que ele ressuscitou. E ainda colocou soldados para vigiar o túmulo. E as mulheres pensando: será que os soldados ajudariam a gente a tirar a pedra? E quando chegam lá, descobriram que a morte não tem mãos. A pedra estava revolvida.
E elas ficam sem saber o que fazer, e elas entram, olham para baixo. E 2 anjos parados ao lado falam: por que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? Ele ressuscitou como falou que aconteceria. Agora vão e avisem aos discípulos. Muitas vezes nós também olhamos para baixo, para os nossos problemas, para as dificuldades do dia a dia, para os nossos medos, para as nossas angústias, para as nossas ansiedades. Muitas vezes ficamos melancólicos, ficamos deprimidos, porque olhamos muito para baixo e esquecemos de olhar para cima, para aquele que pode e quer nos ajudar em todos os momentos de nossas vidas, aquele que tem todo o poder, e demonstrou isso quando venceu o grande inimigo que todos os seres humanos temem, que é a morte, mostrando que a morte é só um passo a mais. Para aqueles que creem em Jesus como seu Senhor e Salvador, a morte não é o ponto final. E foi isso que Jesus deixou bem claro para o diabo, para o inferno e todos os seus poderes. Não, está consumado foi uma vírgula. O ponto final é: eu vivo, e aqueles que creem em mim também viverão. Você crê? Você vive essa fé? Você, quando olha para a cruz, vê ali aquele Senhor santo, puro, que não cometeu nenhum pecado, e que por isso foi morto de forma injusta, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O salário é pagamento pelo que se faz, e ele não fez. Eu sou pecador, cada um de vocês também é. Nós pecamos em atitudes, em palavras malditas, em pensamentos movidos por ódio, inveja, ciúme, raiva, egoísmo, maldade, mas ele não pecou. Nós é que deveríamos estar lá, mas ele por amor se entregou a nós e disse, olhando com todo amor nos nossos olhos, no nosso coração: foi por você. E quando nós olhamos para a cruz e recebemos esta mensagem, dizendo: foi por mim. E então, arrependidos, pedimos perdão a Deus, nós temos a certeza de que todos os nossos pecados são absolutamente perdoados. Nós somos justificados de nossos atos porque Cristo pagou com está consumado. E diante de Deus, no tribunal divino, o Pai diz: estão santificados, estão limpos e são meus filhos. E se nós vivemos nesta fé, nós também podemos dizer, como Paulo disse aqui: não temo mais a morte, porque ela não me fere mais com medo, com angústia, com aquela coisa: o que vai acontecer depois? Para onde eu vou? Não, eu sei para onde eu vou. Eu vou para os braços do meu Pai. A certeza que aquele Senhor tinha quando enterrou a sua filha: a morte não vai segurar aqui, ela está com o Pai, para onde eu um dia vou também. Se você tem esta fé, se você vive esta fé, não olhe para baixo, principalmente nos momentos em que você está tão fraco. Olhe para aquele que tem todo o poder e que quer te ajudar. Ele disse: invoca-me no dia da angústia, no dia do medo, no dia da solidão, no dia da fraqueza, no dia da enfermidade, no dia da dúvida. Invoca-me, agora fala comigo, eu vou te ajudar. Confie, creia, e depois agradeça. E vamos caminhar um dia de cada vez, um passo de cada vez. Não largue a minha mão, continue com fé. Vamos um passo de cada vez, para frente e para o alto. E quando você escorregar, eu vou te segurar. Confie nisso. E se você cair, eu vou te carregar no colo. Eu não vou te deixar. Esse é o amor do Pai. Ele é tão grande que mandou Jesus para morrer por nós.
Esse é o sentido da Páscoa. Nova vida e vida em abundância. O sentido da Páscoa do Antigo Testamento todo se cumpriu ali. Jesus estava em Jerusalém porque havia Páscoa do Antigo Testamento. Eles celebravam aquele sangue do cordeiro que era passado no umbral da porta. E através daquele cordeiro, daquele sangue, os israelitas foram libertos da escravidão do Egito, receberam liberdade, nova vida e uma terra. E aquele sangue simbolizava o sangue do Cordeiro Jesus, que seria derramado pelos meus, pelos teus pecados. Por isso, na quinta-feira anterior à sua morte, ele diz: eu agora estou fazendo uma nova aliança. A antiga aliança termina aqui, em mim. Eu vou morrer amanhã por vocês. E agora começa a nova aliança. E dela fazem parte todos aqueles que creem, que confiam, e que buscam sempre de novo o perdão dos pecados, não mais oferecendo o cordeiro, mas recebendo o cordeiro. Por isso que no momento da Santa Ceia, Jesus diz isso: quando deu o pão, isto é o meu corpo, quando deu o vinho, isto é o meu sangue. Nós recebemos na Santa Ceia exatamente isso. O sangue de Jesus que nos lava do pecado, e somos revestidos do corpo de Jesus para enfrentar as batalhas do dia a dia e as tentações do inimigo maligno, que sempre de novo quer nos desanimar, quer nos afastar da fé, quer criar dúvida e confusão, quer fazer com que a gente olhe para baixo e diga: eu sou um derrotado, não tem jeito, não tem saída. Tem. Olhe para cima, confie naquele que te amou tanto, que deu a sua vida por ti. Viva nesta fé e tenha certeza que a morte não poderá te segurar também, porque ele venceu a morte por mim e por ti. Feliz e abençoada Páscoa no Senhor vitorioso. Amém. E a paz de Deus, que excede o entendimento humano, guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, todos os dias, mas principalmente nesse período de Páscoa, de vida, de vitória. Amém.